Bom, tá gravando, abri a câmera aqui. Tchauzinho para todo mundo. Beleza, rapaziada? Vamos começar a nossa aula, tá? Bom, rapaziada boa do meu Brasil varonil, nós estávamos falando na última aula a respeito de cronologia, como que mede o tempo. Daí depois a gente abordou o que é as fontes históricas. Lembra disso, Lucas? Fontes históricas. Daqui a pouco o Pedrão chega aí. Lembro. Então, daí o que acontece? As fontes históricas. Por que a gente está falando de fontes históricas? Porque é a partir dessas fontes históricas que a gente começa a recontar a história. E uma das coisas assim mais legais da história é quando o homem descobre a escrita e ele começa a contar a história dele, né? Começa através dos símbolos contar a história dele. Até então a gente tinha a história do homem, mas não era uma história escrita, era uma história meio que desenhada, né? Assim, nas paredes das cavernas, né? Como que funcionava. Até que o homem, com o tempo, ele teve o domínio do fogo, ele domina a agricultura, ele começa a perceber que viver perto dos rios é melhor do que viver no meio do mato, porque perto dos rios ele tem a água, tem caça, porque a caça também vai lá beber água, fica mais fácil de caçar. Então, se ele plantar alguma coisa ali perto, ele vai ter água para poder colocar água naquilo que ele plantar. Então, isso tudo é um processo que a gente vai chamar de processo de sedentarização. Ou seja, antes o homem era nômade, vivia pelo mundo, catando fruto e também caçando, e de um tempo para cá ele resolveu que é tal facho, descobriu fogo, né? Olha só, além disso daí, ele começou a perceber que viver perto dos rios era uma boa, que ali ficava toda a caça, então ele se sedentarizou, né? Ele se fixou num lugar só. Então ali ele começou a formar os núcleos familiares, as primeiras vilas, até chegar nas primeiras cidades, né? Isso tudo. Esse é seu e-mail válido, né? Que legal. Eu vou mandar para você nesse e-mail que você me mandou, tá bom? Então, ótimo, da sua mãe, ótimo. Daí ela passa para você. Daí o negócio é o seguinte: o que eu quero abordar com vocês hoje? Eu quero abordar as primeiras civilizações que deixaram vestígios históricos para a gente poder contar essa história. E não é que eu achei na internet uma história, digamos assim, se eu quisesse saber como que era a vida lá na Mesopotâmia, há 3.000 anos antes de Cristo, como que começou essa vida na Mesopotâmia, como seria a melhor forma? Imagina se de repente eu fizesse uma escavação e eu encontrasse um diário de uma menina que viveu lá naquela época. E lá naquele diário tivesse contando tudo como que era o dia a dia. De manhã eu gravei um TikTok, à tarde eu gravei outro TikTok, e daí mais à tardezinha eu gravei outro TikTok, e depois da janta eu gravei outro TikTok. E o que você fez durante o dia? Não, só gravar TikTok, né? Então, daí a gente vai saber, pô, o povo naquela época lá só vivia, então, só atrás de negócio de TikTok, que aí é. Então, analisando esse diário dela, a gente vai conseguir identificar um monte de comportamento que existia naquela época. Todo mundo está me entendendo? Eu não quero ver, eu quero saber se eu estou falando sozinho ou Sim, tá sim, falando. sim, 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 sim. Então, daí eu separei um Estou aqui. vídeo. Tá on, pai? Pai tá on? Então, o que vai Pai acontecer? tá off. Eu vou colocar um vídeo para vocês que vai contar uma história mais ou menos desse sentido. É um vídeo que não é longo, né? É um vídeo que é curto. E por que eu estou fazendo isso, Lucas? Por que eu estou fazendo isso, Maria Manuela, Maria Eduarda? Porque Não sei. isso daqui é quarto bimestre. Isso daqui, essa aula, é uma revisão lá do primeiro. Lembra como que a gente falou do primeiro bimestre? A gente falou disso aqui, da Mesopotâmia, falou
do, das primeiras leis que surgiram, que era numa pedra que estava escrito. Lembra como que era o nome dessa pedra? Eu não. Numa rocha, e tinha os nomes todos escritos. Como que era? A lei de Italião, lembra? Olho por olho, dente por dente. Como que se vivia lá na Mesopotâmia, né? Bom, mas então, ah, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero proporcionar para vocês a oportunidade de ter um contato com aquilo que seria mais ou menos o cotidiano lá na Mesopotâmia, tá bom? Então vamos partir para o vídeo. Eu quero mostrar esse vídeo para vocês e eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, tá bom? Porque ele aborda assim, ó, Mesopotâmia, né? De nômades a agricultores, né? Olha só, tá aparecendo aí. Todo mundo está conseguindo visualizar essa página do YouTube aí, gente? Sim, professor. Beleza. Sim, profe. Então, quando você for buscar alguma coisa na internet, busque em canais que realmente tratam do assunto. Não pode ser aquele canal do achismo, não pode ser, sabe, porque tem muita coisa contada de forma errada na internet, tá bom? Esse site aqui, esse canal que eu estou mostrando para vocês, é uma coisa que eu recomendo. O canal, ó, História Canal, tá bom? Já tem alguns milhões aí de acesso aí já. Então o negócio é garantido mesmo, o negócio é bonitinho. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa história que vai ser contada aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou soltar e vou mutar. Vou cancelar o meu áudio aqui para não atrapalhar a exibição lá, tá bom? Qualquer coisa, pode falar no áudio aí, eu dou uma parada e a gente conversa, tá bom? Qualquer um aí a qualquer hora, tá bom? Então, Mesopotâmia, de nômades a agricultores. Distribuição de Daqui. Na Suméria, antiga região da Mesopotâmia, havia uma famosa cidade-estado chamada Nippur. Um dia, um professor pediu aos seus alunos que escrevessem um diário sobre sua vida e sua terra. Este é o diário de uma aluna, Nisaba. Então vamos lá. Diário da Nisaba, primeira parte. O professor quer que a gente escreva sobre a nossa vida. Como é a minha vida na Suméria? Acho que vou contar a história do meu povo desde o início. O meu avô conhece a história inteira. Ele diz que a primeira coisa que nós sumérios aprendemos a fazer muito bem foi cultivar a terra. Meus ancestrais viviam da caça de animais selvagens. Eles se mudavam sempre, seguindo as manadas. Enquanto viajavam, também colhiam frutos silvestres, nozes e vegetais para comer. Mas eles nunca sabiam de onde viria a próxima refeição. Era uma vida difícil. Aí eles descobriram que podiam plantar uma espécie de trigo que crescia espontaneamente. E também aprenderam a confinar ovelhas e cabras selvagens e criá-las para o abate. Meu avô chama isso de domesticação. Eles não precisavam mais caçar para comer e podiam plantar. Assim, meus ancestrais pararam de se deslocar. Eles descobriram que aqui as plantações cresciam melhor do que em outros lugares. É porque estamos num vale de um rio. Na verdade, entre dois rios. Mesopotâmia quer dizer terra entre rios. Um rio é o Tigre e o outro é o Eufrates. Meu avô diz que é fácil cultivar neste vale porque o solo é muito fértil.
E diz que ele é assim porque nas montanhas ao norte neva muito no inverno. Quando a neve derrete, toda a água escorre para o vale e para os rios. Aí o rio transborda e inunda o vale, deixando uma terra muito boa e excelente para o cultivo. Agora comemos muito bem. Cultivamos cevada, trigo, muitos grãos e hortaliças e frutas, como melões, tâmaras, maçãs, figos e uvas. Dos animais vem o leite, o queijo e a carne. E ainda temos muitos peixes nos rios. Quando meus antepassados começaram a plantar aqui, o maior problema deles era não saber quando haveria uma inundação que pudesse destruir a lavoura. E se a plantação sobrevivesse a isso, poderia morrer no verão, quando faz muito calor e água é insuficiente. Mas o meu povo não desistiu. Em vez disso, inventou um meio de controlar o rio. Primeiro aprendeu a construir diques, grandes montes de terra entre os campos e o rio. São altos demais para o rio passar e assim evitam as inundações. Aí cavaram canais de irrigação nos campos. E quando as plantações precisavam de água no verão, era só abrir as comportas e deixar a água do rio entrar. Para plantar, temos uma excelente ferramenta chamada arado. É uma invenção suméria. E usamos um boi para puxar o arado, outra de nossas grandes ideias. Sumerianos muito inteligentes inventaram um calendário baseado na lua e nas estrelas. Meu avô diz que antes disso ninguém havia pensado numa forma de marcar o tempo como essa. Ele nos ajuda a saber quando serão as cheias. No nosso calendário, cada ano tem 12 meses e cada mês tem 30 dias. Cada mês é representado por uma das constelações do céu, que se chamam zodíaco. Os sacerdotes consultam o zodíaco para saber em que mês estamos. E assim, sabem quando chegarão as inundações. Nós sumérios também inventamos a escrita. Meu avô diz que antigamente ninguém sabia escrever. E se não sabemos escrever, como registrar a quantidade de animais vendidos? Qual a nossa opção? Pintá-los nas paredes das cavernas? Não, somos muito mais modernos na Suméria. Nós descobrimos como escrever em tabuletas de argila. Pega-se um pedaço de junco e faz um estilete. Um instrumento duro e pontudo. Basta pressionar a ponta na argila úmida e pronto, já está escrevendo. Nosso estilo de escrita chama-se cuneiforme. Com a escrita podemos registrar tudo o que fazemos. É bom porque não é preciso ficar decorando. As coisas também se tornam permanentes quando as registramos. Por exemplo, fomos o primeiro povo a escrever nossas leis. Mas acho que a melhor coisa que inventamos foi a roda. Você achava que tinha sido um povo mais antigo? Não, fomos nós. Antes das carroças e das rodas, costumávamos arrastar as coisas. Era dureza. Mas, como eu disse, somos muito modernos na Suméria. Meu avô diz que antigamente quase todo mundo tinha que trabalhar na agricultura. Mas hoje não é mais assim. Nós ficamos tão bons em cultivar alimentos que algumas pessoas puderam parar de plantar e deixar que outras pessoas plantassem para todos. É claro que para facilitar era necessário ser vizinho. Então as pessoas passaram a morar perto umas das outras. As aldeias cresceram e viraram cidades-estado. Cada cidade-estado tem seu próprio rei e seu próprio deus. Minha cidade-estado se chama Nippur. Fica às margens do rio Eufrates. É a cidade mais sagrada de toda a Suméria. Nippur é a cidade do deus Enlil, o maior deus da Suméria. O templo dele, o Ziggurat, fica no meio da cidade. Nosso Ziggurat se chama Eduranque, que quer dizer casa que une céu e terra.
O zigurate é uma construção alta e retangular, como uma pirâmide. Ele tem diversos andares ou plataformas. Conforme você sobe, cada plataforma fica menor. A última plataforma é o templo, onde o Deus mora. Ao redor do zigurate ficam as casas onde os ricos moram, como os sacerdotes e os mercadores. Eles moram em casas de 2 andares. Mais além ficam as casas de 1 andar, onde os comerciantes e artesãos moram. E mais além ainda vivem os agricultores e pescadores. Os arredores da cidade pertencem à cidade-estado. Só que a maioria das pessoas vive nos limites dos muros. Nós fazemos tijolos de barro muito bem. E isso é ótimo, porque aqui existe muito barro. Pegamos um punhado de barro, colocamos em moldes retangulares e deixamos os tijolos no sol até secar. Fazemos todas as construções com eles. Esta é minha casa. Minha família mora em uma casa de 2 andares, perto do zigurate. É porque o meu pai trabalha para o rei. Minha mãe administra a casa. Nossos escravos é que fazem tudo, mas ela os supervisiona. Eles preparam as refeições, mantêm a casa limpa e fazem outras tarefas domésticas. Minha mãe também tece lindos tecidos para fazer roupas. Eles são feitos com uma lã fina de nossas próprias ovelhas. Ela vende bastante para as caravanas de mercadores. Minhas irmãs mais novas ajudam a minha mãe a tecer os fios e os tecidos. Mas eu implorei ao meu pai para me mandar para a casa de tabuletas. Estou aprendendo a escrever para ser escriba. É uma profissão muito importante. Há muitas profissões na Suméria, como oleiro ou pescador. Algumas pessoas fazem farinha, fabricam cerveja. Há os comerciantes e também os músicos. Ei, até que não seria ruim. Mas ruim mesmo é ser escravo. Alguns escravos foram capturados nas guerras e outros se tornaram escravos porque deviam dinheiro. Eles têm que trabalhar durante 3 anos, normalmente nas plantações de grãos, e depois são libertados. Abaixo do rei e da família real, as pessoas de maior prestígio são os sacerdotes. Eles cuidam dos deuses e zelam por sua satisfação. Falando nisso, preciso escrever alguma coisa sobre a nossa religião. Ela tem um papel muito importante em nossa vida. Nós cremos em 7 grandes deuses: da terra, do céu, do sol, da lua, da água salgada, da água doce e do vento. Minha cidade, Nippur, é protegida pelo deus Enlil, o deus do vento. Acreditamos que ele mora no templo no topo do zigurate. Passamos muito tempo rezando para os deuses. Muitas pessoas chegam a fazer pequenas estátuas de si mesma rezando e deixam no templo. As estátuas continuam rezando enquanto as pessoas fazem suas tarefas diárias. Os sacerdotes celebram cerimônias em homenagem aos deuses e oferecem alimentos a eles 2 vezes por dia. Meu irmão mais velho, Shug, é sacerdote no zigurate. Só os sacerdotes podem entrar lá. Shug me lembra disso sempre que pode. Nós cremos que os deuses são os donos da terra e de tudo que há nela. Então damos a eles tudo que cultivamos. Depois os sacerdotes fazem a distribuição para a sociedade, conforme as necessidades de cada um. Cada cidade-estado na Suméria tem um rei, chamado Ensi. Acreditamos que ele foi escolhido pelos deuses para governar e que os deuses fizeram as nossas leis. O rei é o juiz quando as pessoas se desentendem. É o responsável por todo o comércio com outras cidades. E decide quem cultivará os campos. Ele zela para que os templos estejam em boas condições e que os devidos sacrifícios sejam feitos. Ele tem muito trabalho. Então, obviamente, precisa de muita gente para ajudá-lo. Meu pai é uma dessas pessoas e, é claro, meu irmão também, já que é sacerdote. Talvez eu trabalhe lá também quando eu for mais velha. Escribas registram tudo o que acontece durante o ano em tabuletas de argila. O rei e os sacerdotes trabalham no zigurate. Ele abriga gabinetes, oficinas e depósitos. Por
Para sustentar o rei e os sacerdotes, o povo paga impostos o ano inteiro. Normalmente damos 2 ovelhas ou sacos de grãos. Mas nós pagamos impostos por praticamente tudo. Pagamos impostos pelos animais que criamos e pelos peixes que pescamos. Pagamos impostos até pelos funerais. Em nossa cidade, cada chefe de família é obrigado a pagar um imposto chamado encargo. Não é um imposto comum. É pago com tempo e não com bens. Os homens têm que passar um tempo trabalhando para o governo, fazendo coisas para auxiliar ou proteger a cidade. Por exemplo, meu tio trabalhou na colheita de cevada. Outros homens têm que limpar os canais de irrigação. Meu vizinho mandou um escravo fazer o trabalho por ele. Meu pai diz que a pessoa não é obrigada, mas se tiver condições, deve fazer isso. Todos os impostos vão para o rei. Eles financiam o exército, que é muito caro. E também a restauração e a melhoria da nossa cidade. Meu avô sempre diz: existem sacerdotes, existem reis, mas temos que ter medo dos cobradores de impostos. Bem, esse foi o meu capítulo de hoje. Acho que já é um bom retrato de como nós sumérios somos e vivemos. Caramba! Legal, legal. Gente, Ô, professor, eu saí, eu cheguei agora. eu vi, Ariel, você entrou no meio do caminho. Ariel, que série que você é mesmo, fiote? Sexto B. Sexto B, né? Deixa eu ver aqui um negócio. Ariel. E aí, filho, nunca mais vi você na rua lá, meu. Ariel, aqui. Ariel, Oi. eu tô vendo Oi. aqui, você tá me devendo a atividade do primeiro bimestre. E a gente já conversou a respeito disso. Só que agora apareceu uma recuperação aí. Então, eu quero que você me coloca o seu e-mail no chat, que daí eu vou mandar para você um link para você fazer a recuperação do primeiro bimestre, tá bom? Tá bom. Daí é uma recuperação que é online, viu? É online, você faz no seu celular mesmo, só que tem que prestar atenção, que é de alternativa, mas não pode colocar as alternativas erradas, tá bom? Tá bom. Ô, professor, então, eu vou lhe enviar como? Tipo, é que como eu envio as atividades, é pelo e-mail? Não. Você vai preencher o formulário, daí lá no final tem escrito enviar. Você vai, apertou e enviou. Tá bom? Ah, entendi. Então fica tranquilo. Então, você me coloca aí o seu e-mail para eu te mandar a recuperação do primeiro bimestre, viu? O do segundo bimestre você já tem atividade, então tem nota. Do terceiro bimestre você tem atividade, então você tem nota. Ou não? É isso? É. Tenho. Tem nota. Então, agora, você vai fazer a recuperação do primeiro e investir lá no quarto bimestre, beleza? Tá bom. Então, hoje ainda eu te mando. Só colocar no chat aí o seu e-mail, tá bom? Tá bom. Eu lhe envio pelo seu e-mail, tá? O meu, tá? Tá bom. Não, coloca o seu e-mail aí no chat. Tem como? É no grupo? Tá bom. É aqui no chat. Ah, entendi. Tá bom? Tá. Coloca aí. Coloca aí seu e-mail, que daí eu mando para você a recuperação, tá bom? Tem outros aqui também que eu já vou mandar. Daí eu mando para você também. Já mandei. Beleza? Daí fica tudo em dia. Beleza. Ariel, uma coisa que eu não falei, ó. Veja só. Caso você faça a atividade de recuperação, isso aí vale também para o Rafael, vale para a Isabelle, e, digamos assim, você não acerte as questões, aí você vai ter que fazer alguma atividade desse bimestre que você não tirou a nota na recuperação para poder compor sua nota. Ah, entendi. Entendeu? Faz a recuperação, não tirou nota, daí você tem que fazer pelo menos uma atividade desse bimestre e me mandar. Tá bom. Porque daí você fez a recuperação e não tirou nota. Mas se fizer com calma, devagarzinho, pode consultar, pode levar o tempo, tá? Faz para acertar, não tem por que não acertar.
Tá bom? Pode consultar Tá as bom. aulas que foram gravadas. Professor, eu terminei as aulas de inglês lá, eu tenho 40 minutos para fazer uma prova. Então, tem lugares que coloca limite ao tempo. O meu não. O meu, poxa, você pode consultar aí na internet. Não, você pode procurar a resposta certa para me mandar. Pode demorar Tá pode demorar uns 50 mil dias. Não vamos exagerar também, né? Coisa de 1 a 2 horinhas assim, você faz o negócio tranquilo. Tá bom? Daí, Tá bom. o que eu quero falar com vocês agora? O negócio é o seguinte, nós estávamos falando da Mesopotâmia, né, da importância, que dali que vieram as primeiras leis escritas, ali que conseguiu identificar, por exemplo, assim, a tecnologia da irrigação, né, do uso, da utilização da roda. Então, o foco, quando a gente fala de Mesopotâmia, a gente vê como que se iniciou isso que a gente conhece como civilização. Tá bom? Daí Ariel, fecha seu fone. Fecha seu fone, tá saindo todo mundo falando aqui na sala. Tá. Falou. Daí o que acontece, gente? Qual que é a grande questão que eu coloco hoje para vocês? O que desse povo, né, da antiga Mesopotâmia, que no caso aí falou dos sumérios, né? O que eles faziam lá que hoje em dia a gente também faz? Quem conseguiu identificar alguma coisa que começou a ser feito lá naquela época e até hoje é do mesmo jeito? Quem consegue? Isabelle, Lucas, Maria Manuela, Maria Eduarda, Ariel. O governo e os impostos. A plantação? A plantação. Todo mundo planta, Maria Manuela? Não, geralmente é mais, como fala? Lá tinha um Em povo sítio ou algo do tipo. Então, lá tinha um povo que era agricultor que dava para aqueles que não eram agricultores, os artesãos, os sacerdotes, né, os escribas, aquele que ficava tomando conta da cidade. E uma outra coisa que dá para a gente notar nessa época aí, o que é? Sabe qual que era a cidade mais forte? Aquela que tinha mais soldados. Só que para você ter muitos soldados, você tem que ter o quê? Comida para dar para todos esses soldados. Então, na verdade, nessa época era uma potência quem conseguia produzir bastante alimento. Porque bastante alimento significa um grande exército. Um grande exército significa o quê? Muito poder. Então, veja só, né? Como que era nessa época. E hoje em dia a gente consegue notar outras coisas também. As leis, por exemplo, né? Olha as leis. Uma outra coisa que a gente consegue ver também é que eles tinham religião. Eles acreditavam não em um. Professor, Em vários deuses. até naquela época tinha impostos. Primeira coisa que você lembrou, né? Os impostos, né? E os impostos... É verdade. E os impostos eram pagos, né, para o rei. E o rei cuidava de administrar todo esse dinheiro e esse alimento que ele recebia e distribuía. Você acha que o rei, gente, vamos pensar direitinho, você acha que o rei distribuía tudo certinho para todo mundo? Ou será que ele favorecia algumas pessoas e outras não? O que vocês acham? Duvido, devia ser corrupto. Corrupto. Que lá na lógica dele, se ele estivesse ajudando a família dele, não era corrupção. Né? Por quê? Porque eles acreditavam nessa época que o próprio rei, ele era, digamos assim, era uma pessoa enviada pelos deuses, né? Então, se o rei falasse que ele ajudar o irmão dele não era problema nenhum, quem que iria contra o rei ajudar o irmão dele, o parente dele, o conhecido dele, e não ajudar o outro pobrezinho lá? Né? Eles vão pensar, não, o rei não ajudou aquele pobrezinho porque Deus assim não quis, entendeu? Por quê? Porque o rei, ele nunca erra, né? Porque ele é iluminado. E até hoje a gente tem muito disso também, entendeu? Muitas vezes existe uma distribuição que é injusta e todo mundo justifica como se, isso é mal, tem que ser assim. Não, não tem que ser assim, não. É alguém que tem que fazer a divisão certa que não está fazendo, né?
e por motivo A, motivo B ou motivo C, a gente acredita que a divisão que o cara faz é a correta. É a mesma coisa quando a gente fala em justiça. A justiça, por exemplo, quem que fazia a justiça lá? Era o rei. Mas será que esse rei, será que ele era justo mesmo? Será que se ele visse... será que a justiça para um rico e para um pobre seria igual? Né? Será que existia esse tipo de problema lá? Quem que acha que existia esse tipo de problema? Existia. Com certeza. Existia não, existe ainda. Não, isso aí são heranças dessa forma de se fazer justiça, Lucas. Hoje a gente tem uma justiça que é bem mais aprimorada. A gente, depois dessa corrupta. Depois dessa justiça que eu falei aí da Mesopotâmia, a gente vai passar pela justiça grega, a justiça romana, que daí tem juízes, tem pessoas que vão decidir em cima do que já está escrito, né? Com então, certeza, tudo corrupto. Ô, professor. Pode falar. Naquela época, o rei, ele usava, eu não tô querendo dizer que ele usava ou se ele deixava de usar, mas é provável que ele usava esse poder que ele tinha por causa do Deus a favor dele, né? Ou não? Mas com certeza. Absoluta, é isso. É corrupção. O Lucas hoje está encanado com os corruptos. Mas o que era feito? O que era feito? Digamos assim, era uma maneira que os reis usavam para manter o povo num lugarzinho, manter as estruturas do que era. Qual que era a estrutura que era mantida? Ó, tinha o rei, que era iluminado pelos deuses, tinha os sacerdotes que iam vender para todo o povo, né, a conversa da religião. O sacerdote é como se fosse um membro da igreja, né, lá da religião deles. Eles iam vender para todo mundo, né, aquilo que seria favorável ao rei, né, que todo mundo deveria obedecer. E a gente tinha também uma outra parte dessa sociedade, que eram as pessoas que trabalhavam no zigurate, né, dentro da estrutura do rei, dentro do palácio do rei. Fora isso, a gente tem os comerciantes. Então, o que a gente pode notar nessa época é que existe uma coisa assim bem clara, uma divisão, né, entre os mais ricos e os mais pobres, aquele um que é até escravo, né? Até a menininha fala assim, a coisa mais ruim eram os escravos, eles eram conquistados nas guerras, né? Quem perdia a guerra acabava virando escravo. E graças a Deus a gente não vive mais esse problema, né? Hoje cada um vive do seu trabalho, não que o trabalho seja remunerado da forma que tenha que ser, né? Eu acho que eu deveria ganhar bem mais, o seu pai bem mais, sua mãe bem mais, todo mundo ganha mais, né? Por isso que muita gente, às vezes, a gente fala assim, que trabalha num regime de escravidão, né? Porque ganha pouco dinheiro no trabalho que faz. Mas hoje o tipo de exploração é outro, né? Você é obrigado a trabalhar, senão você não come, né? Naquela época lá, eram poucas as pessoas que não trabalhavam na lavoura, né? Então todo mundo tinha o que comer. Pouco, mas todo mundo tinha que comer, né? Hoje em dia, se você não trabalhar, você não tem que comer. Por quê? Porque você não planta. Então a sociedade naquela época era uma sociedade agrária, né? Totalmente agrícola. O que era poder não era a tecnologia que nem hoje. O poder era o quê? Era o alimento, era a agricultura. Porque com a agricultura, como eu falei, você era capaz de ter um grande exército. E grande exército era um grande poder. Então, na cabeça deles era bem isso. Eu chamo a atenção também agora para vocês com a escrita. Você viu no videozinho que mostrou que eles começaram a ter uma preocupação de contar o quanto que eles produziam, de que forma que eles produziam, né? E isso tudo tinha que ser registrado. Daí a menininha lá, até o sonho dela era querer ser uma escriba. Agora vem outra pergunta. Gente, nessa época lá da Mesopotâmia, será que a mulher poderia ser escriba? Lá a menininha falou, pelo que ela fala, acho que poderia sim, entendeu? Porque mostra até na escolinha. Mas a gente tem nessa época aí uma sociedade assim muito, mas muito machista. A mulher ocupa um espaço assim muito limitado,
dentro dessa estrutura. Você não vê a mãe da menininha, o que é? Só cuida dos escravos para casa? Né? Então, o que acontece? Muito provavelmente você vê a mulher ocupando um lugar nessa sociedade que não é o que ela ocupa hoje. Assim como a gente vai ver ao longo da história, a mulher, sabe, ascendendo dentro da sociedade, chegando até a ser uma rainha, que nem é no Egito, a Cleópatra, por exemplo, e você vai ver momentos da história em que a mulher simplesmente inexiste, não se fala, ela não tem papel político, né? Não tem papel fora de casa. Então, lá na Mesopotâmia, a gente consegue notar isso, que a mulher não tem papel, grande papel, fora de casa. Apesar da menininha que professor, pode falar. eu fico imaginando, porque pegando esse exemplo da Mesopotâmia, se lá, se hoje, quer dizer, nessa época que a gente está, em pleno século XXI, a sociedade consegue ser muito machista, imagina naquela época. As Pensou, mulheres querido? não podiam sair nem de casa, eu acho. Mas, digamos assim, elas eram muito limitadas, né? E até elas mesmo acreditavam que o papel dela deveria ser só dentro de casa, tá? Porque nessa época aí, como a menininha disse, teve uma época que eles eram caçadores e coletores. O homem saía para caçar e reproduzido. Hoje em dia, que a mulher começou a perceber, falou, a gente não vive no tempo das cavernas e eu quero ter uma vida que nem o homem tem também. Eu quero poder sair, trabalhar, estudar, sabe, fazer o que eu quiser, ser astronauta, sabe? E por que não? Né? Então a gente vai ver ao longo da história vários avanços e vários retrocessos quando o foco, né, de entendimento é como que a sociedade se divide, né? Quem que tem o poder na sociedade. Quando a gente começar a falar da sociedade grega, qual que era o que mantinha a sociedade em pé? Era o chamado pater poder, né? O poder do pai, o ancião, aquele homem mais velho que vai tomar conta daquele núcleo familiar, né? Entendeu? Então, é uma herança, e essa herança vem se arrastando até nos dias de hoje. Quantos homens falam, não, a mulher não pode sair com essa camisa, não pode sair com essa calça, não pode sair com esse vestido, não pode sair com o cabelo assim, não pode sair... Quer dizer, é tudo uma forma de pensar, de ver o mundo que vem vindo desde essa época aí, entendeu? Bem observado isso que você falou, viu, Maria Manuela? Parabéns. Bom, pessoal, não tem muito o que falar, isso aqui é mais mesmo uma aula de revisão. O que eu recomendo para vocês é que procurem, né, quem já está com a matéria em dia, procure lá no site da escola a matéria para o 4º bimestre. Eu acredito que vai ter mais uns 2 ou 1 roteiro, tá? Depois acho que não vai ter mais roteiro para o 4º bimestre, não. Tá? Então aproveitem, ó, fazer essa recuperação que eu vou mandar para vocês. Logo mais a escola vai disponibilizar a recuperação de todas as outras matérias, tá? Então, Ô, professor, pode falar. Pode falar. essa recuperação, a do primeiro bimestre, então eu não preciso fazer a do site não, né? Só a recuperação. Você não mexe com mais site de nada. Você vai no site só para pegar coisa do 4º bimestre, Ariel. Beleza? Tá. Daí você vai fazer a recuperação. Se você não tirar nota, aí sim você vai ser obrigado a ir lá no site e pegar uma atividade do primeiro bimestre, fazer e me mandar. Porque daí eu vou... Professor, acabou a aula? Acabou, Luquinha. Tá bom, tchau, fui. Tchau, lindo. Tô brincando, vou ainda não. Só quando você fala pra sair. Rapaziada, é isso mesmo, tá? Então, fechando o assunto. Esse assunto trata da Mesopotâmia, tá? É uma atividade que a gente viu logo lá no primeiro bimestre ainda, quando a gente começou a ver os primeiros povos que deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, como que começou a se organizar as sociedades. E aí a gente começa a debater o surgimento da escrita, tá bom? Bom, rapaziada, por hoje é só, tá bom? Amanhã, quem tem geografia comigo, por favor, pode aparecer. E quem não tem, também pode aparecer. Tá todo mundo convidado,
tá bom? Ao mesmo horário amanhã. Tá bom. Tá bom? Rapaziada, Tá bom. tchau, tchau. Deixa eu aparecer aqui minha carinha para tchau pra vocês. E vou Tchau, prof. Melhoras. Tchau, prof. Tchau. Bye, bye. Tchau, Bye, prof. bye. Tchau, tchau. Ô, professor, Tchau, se tchau. não tiver a matéria, feito todas as lições, eu posso mandar uma atividade de geografia e uma de história, sendo que eu já fiz todas? Ou tem que mandar todas as lições? Não, linda. Eu quero que você tire a foto e identifica para mim tudo que você tem e me manda. Quanto mais coisa você tiver, mais alta vai ser sua nota. Tá bom. Porque você já fez, não fez? Ah, Já não tá... Então, se fez, só o trabalho de mandar. O que você tiver, me manda, que daí eu somo com a recuperação que vai para você. tá bom. Você fez todo? A não ser que você tenha feito todo o bimestre, né? Você fez todo o primeiro, todo o segundo, todo o terceiro, não tem por que fazer recuperação. É só me mandar. Tá bom. Mas eu acho que não é o caso. Você deve ter feito algumas atividades, né? Não é, Isabela? Sim. Então, você pega, organiza tudo certinho aí, por data, por semana. Olha bem, hein? Presta atenção. Por semana, certinho para mim, me manda. E daí eu identifico de que bimestre que é e coloco para você. E fora isso, você vai estar recebendo a recuperação. Tá bom? Pode ficar tranquilinha. Tá? Ok. Só mandar para mim, a gente já acerta isso. Tá bom? Tchau, Tchau, tchau. tchau.